Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade, na meditação da Santa Palavra de Deus, Hoje nós estamos no capítulo 28 de Mateus, dos versículos 11 até ao 15. Mateus, capítulo 28, versículos 11 até ao 15. E o título da mensagem é A Mentira dos Judeus. Só que antes nós vamos voltar na leitura que nós fizemos aqui no dia de ontem, para que os irmãos tenham um perfeito entendimento da ligação de uma coisa com a outra. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Que diz o seguinte, a ressurreição. Mateus, capítulo 28, versículo 1 a seguir. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia, ou seja, o lugar onde o Senhor estava, Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ide, pois, imediatamente dizeis aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então Jesus disse-lhes, não temais, ide, dizei a meus irmãos, que vão a Galiléia, lá me verão. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E em seguida, irmãos, já dessa mensagem, a mentira dos judeus, Porque os soldados, quando isso aconteceu, os soldados correram e foram avisar, as pessoas, as autoridades que tinham colocado eles ali como segurança naquele local, E eles ficaram com a situação completamente complicada, porque eles estavam ali segurando e Jesus ressuscitou e eles não sabiam o que dizer, não tinha como falar o que aconteceu integralmente, E aí eles foram levar ao conhecimento deles o que tinha acontecido, o que eles presenciou e o que eles viu, E quando eles chegaram na presença das autoridades, que tinha os superiores deles, que tinha colocado eles lá como guarda, eles chegaram e apresentou a eles o que aconteceu, explicou o fato, E aí eles receberam esta recomendação dos seus superiores. Vamos ver aqui a seguir o que foi que os seus superiores recomendou que eles fizessem. Amém? A mentira dos judeus, E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que havia acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando, dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos.
E foi divulgado esse dito entre os judeus até ao dia de hoje. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então é uma mentira, irmãos, que eles contaram, porque eles não queriam, em hipótese alguma, né, admitir que Jesus tivesse ressuscitado, né? Que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus, né? Que Jesus verdadeiramente tinha cumprido uma missão, né? E eles todos teriam sido derrotados, porque lutaram o tempo todo, incessantemente, com veemência, para poder derrotar Jesus, né? E depois de tudo o esforço que eles fizeram, toda a peleja que eles tiveram, né? De tudo o que eles fizeram de um modo geral, né? Jesus ressuscitou-se dos mortos, né? Como ele havia predito, tinha falado, né? Então, de modo que tudo isso aconteceu exatamente conforme Jesus veio anunciando a eles já há um bom tempo. Essas autoridades todas ouviam ele falar isso, porque acompanhavam através das pregações dele na sinagoga dos judeus, né? De modo que eles sabiam, Jesus anunciava e falava que isso aconteceria, né? Tanto é que levaram ele à morte de cruz da forma que foi feito, né? Exatamente porque ele desafiou tudo aquilo que eles diziam, falavam e faziam, né? De um modo geral, né? E Jesus desafiou tudo aquilo e fez com que eles, provou para eles que tudo que eles falavam e faziam era pura mentira, não tinha nada de verdade naquilo tudo, né, nos procedimentos deles, né, era tudo falso, né. Então, de modo que Jesus provou para eles, foi julgado, foi preso, foi julgado, foi condenado, foi pregado na cruz, né? E ali deu o brado na cruz, morreu, foi enterrado, e como ele havia dito, ao terceiro dia ressuscitou-se. E não pensem os irmãos que foi o anjo que chegou lá, que tirou a pedra para ele poder sair, não. Quando o anjo chegou lá, ele já tinha ressuscitado, ele não estava mais lá. O anjo chamou as irmãs, né, as Marias que estavam ali vigiando, e falou: vem aqui para vocês verem, ele não está mais aqui, né? A cova estava aberta, ele retirou a pedra da cova, né? E a cova estava aberta, só tinha a pedra na boca, não tinha mais nada, né? E Jesus não estava lá, já tinha ressuscitado, né? Então foi coisa tremenda, né? Então, de modo que foi quando as mulheres saíram, o anjo mandou que ela fosse avisar aos discípulos, né? E aí elas saíram correndo ali, trêmula de medo e de alegria, de felicidade, né? E Jesus apareceu na frente delas e saudou elas, né? Eu vos saúdo, né? E elas maravilhadas caíram de joelho aos pés dele, né? Abraçando os pés dele, as pernas dele ali, e o adoraram naquele momento, né? Foi quando ele disse para elas: vai, diz aos meus irmãos, né? Ou seja, aos 12 apóstolos, vai e diz aos meus irmãos, né? Que eu irei adiante deles para a Galiléia, lá eles me verão. Assim Jesus mandou que elas fizessem, e elas foram maravilhadas ali, contar para os 12 apóstolos, né? Tudo que tinha acontecido. Na verdade era 11, porque um tinha se enforcado, tinha morrido, né? Que era o Judas Iscariote. Então era só 11 que tinha sobrado, né? Até então, né? Então, de modo que depois foi constituído mais 2 apóstolos, né? Que foi Matias, que é uma outra pregação para outro dia, que foi eleito, né, ali para substituir Judas Iscariote, para que não ficasse com 11 apenas, para que ficasse os mesmos 12, né? E depois, né, logo em seguida, Jesus jogou Paulo do cavalo no chão, que não era Paulo, era Saulo, né? E Saulo tornou-se o 13º apóstolo de Cristo, mas vivo somente 12, né? Tornou-se o 13º porque, glória a Deus, aleluia, Jesus, porque Matias entrou no lugar de Judas Iscariote, então ficou 12, e mais o Paulo 13, né? Então ficaram 13 apóstolos ali, a partir do momento que Jesus levantou Paulo e o elegeu como apóstolo, né? Então assim aconteceu, né? E os judeus, né? E os judeus, por sua vez, né,
completamente envergonhados com a situação, né, disseram isso para os guardas, para a segurança, para toda a guarda que ficou montada ali, o que eles haviam de falar e contar essa mentira o tempo todo. Pagaram para eles uma verdadeira fortuna, porque senão eles não aceitariam, é claro, porque vocês vejam que foram homens, né, que tinham dignidades, que chegou para o seu chefe e contou o que aconteceu, exatamente como aconteceu, né? E ali todos os seus superiores, né, os quais tiveram ali a incumbência, né, que era um dono da guarda, que comandava os comandantes, né, daqueles policiais todos ali, né, chegou para eles e ofereceu para eles muito dinheiro para eles aceitarem a mentira, né, para eles aceitarem a mentira e falar que eles dormiram, para falar que eles dormiram e os discípulos chegou enquanto eles dormiam e desenterrou Jesus e levou. Imagina como é que pode alguém, né, não tem a menor condição, o menor cabimento, né, uma guarda, policiais treinados, preparados, missão, com uma incumbência de uma missão importantíssima dessa, dormir e não ver chegar os apóstolos para desenterrar o corpo de um ente querido que está ali, uma pessoa chegar, nesse caso eram os apóstolos de Jesus, né? Como eles não viriam, claro, mas nem se eles tivessem sido dopados com alguma coisa, ou só se tivesse sido dopado com uma dose cavalar para que eles não vissem acontecer, mas mesmo assim eles saberiam contar alguma coisa depois, a hora que passasse, né? Sabia falar alguma coisa que aconteceu, né? Então, de modo que eles não tiveram, a desculpa que eles deram foram essa, foi a mentira que eles contaram, e a Bíblia atesta aqui, né, de forma extraordinária, né, a mentira dos judeus, né? Mateus capítulo 28, dos versículos 11 até ao 15, né? E quando iam, glória a Deus, quem que iam, né? Voltando um pouquinho para os irmãos entender, indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, né? Dizendo, eu vos saúdo, e elas chegando abraçaram os seus pés e o adoraram. Então quem que ia? Enquanto as mulheres iam, né, avisar os apóstolos, né, então e quando iam, eis que alguns da guarda, né, as mulheres foram convidar os apóstolos, falar com os apóstolos, então Jesus disse-lhes a elas, não temas, ide, dizei a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão, né? E eles, os guardas, nesse momento, né, saíram para ir ao encontro dos seus superiores, para contar o que tinha acontecido, né? E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido, né? E congregados eles com os anciãos, né? Ou seja, fizeram uma reunião ali de imediato, né? Os seus superiores, os seus chefes ali, o chefe da guarda, aí fizeram uma reunião, reuniram com quem? Os chefes de polícia, né? O chefe da guarda que estava montado, né? E congregado eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando, dizei, né? Vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram, né? E se isso chegar ao ouvido do governador, nós o persuadiremos e vós poremos em segurança. Ou seja, o governador, né, tinha todo o poder e tem todo o poder de demitir quem ele quiser, né? O prefeito faz isto, o governador faz isso, o presidente faz isso, né? De demitir, porque são equipe de funcionários, né? São equipes de funcionários que estão ao comando do governador, são homens de confiança, né? De modo que então eles tinham como fazer colocar eles em situações extremamente complicadas, ser punidos, né? Na verdade, eles receberiam punição. Como é que vocês, numa missão tão importante, nós determinamos vocês, né? Designamos vocês para poder prestar serviço em determinado lugar, para guardar tal coisa, e vocês dormem, né? Então vocês são dignos de ser despedidos, perder os seus empregos, né? Ser mandado embora sem direito algum, né? Então, de modo que eles
eles temeram essa situação e eles deram dinheiro para eles, muito dinheiro, para que eles contassem essa mentira, mas para que isso não acontecesse com eles, eles disseram, né? E se isso chegar ao ouvido do governador, e se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vós poremos em segurança. Ou seja, nós juntamos ao lado do governador e façamos com que ele aceitem, defendemos vocês, apresentamos ali um plano de defesa sobre vocês, né, e nós vamos conseguir fazer com que ele não puna vocês, que vocês não sejam punidos, né? Montamos ali um plano e eu falo, o segundo comandante fala, o chefe de polícia fala, o outro fala, e nós o persuadiremos, né? E vocês ficarão livres de qualquer condenação, né? Aceitaram o dinheiro, pegaram o dinheiro, contaram a mentira, e a palavra de Deus afirma, né, que até os dias de hoje essa mentira é contada entre os judeus, né? E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até ao dia de hoje. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?